O mundo segura o fôlego diante da maior crise geopolítica da década e o que muitos temiam finalmente aconteceu. Os Estados Unidos e o Irã abandonaram as guerras de procuração e entraram em um confronto militar direto e devastador. Sob ordens expressas do presidente Donald Trump, as Forças Armadas Americanas iniciaram uma campanha massiva de bombardeios destruindo a espinha dorsal do regime islâmico. Os alvos principais são as instalações estratégicas da Guarda Revolucionária Iraniana localizadas ao longo de toda a costa do Golfo Pérsico. Em uma reunião ministerial de emergência na Casa Branca, Trump foi categórico ao afirmar que a paciência estratégica de Washington chegou ao fim definitivo. Ele alertou publicamente que os Estados Unidos estarão batendo muito forte e que chegou a vez deles golpearem com força total. Esse avanço militar representa a quebra absoluta de um cessar-fogo frágil que vinha sendo desenhado nos bastidores diplomáticos, jogando o Oriente Médio em um território de caos e incertezas totais. Para entender como a humanidade chegou a esse ponto crítico, precisamos olhar atentamente para as águas mais disputadas do planeta no Estreito de Hormuz. O estupim dessa nova onda de violência extrema começou quando o regime de Teherã enviou drones de última geração e lanchas rápidas armadas com o objetivo claro de assumir o controle total daquela hidrovia vital. O Irã passou a impor um bloqueio forçado na região e começou a cobrar pedágios ilegais de navios comerciais ocidentais, gerando uma afronta direta à hegemonia econômica global. A resposta de Donald Trump foi imediata e extremamente agressiva. O presidente dos Estados Unidos ameaçou publicamente destruir usinas de energia, pontes logísticas e as principais refinarias do país persa caso o fluxo de petróleo continuasse interrompido. Mas o Irã, longe de recuar diante das ameaças da maior potência do planeta, decidiu dobrar a aposta política e militar, desafiando a superpotência ocidental em um perigoso jogo de xadrez geopolítico onde os peões reais são mísseis balísticos de longo alcance. A retaliação iraniana veio logo em seguida de forma violenta, rápida e coordenada. Forças da Guarda Revolucionária dispararam uma salva massiva de mísseis e drones kamikazes contra bases militares que abrigam soldados americanos na Jordânia, no Iraque e no Bahrein. Embora os sistemas de defesa aérea ocidentais, auxiliados por aliados regionais importantes, tenham conseguido interceptar vários desses projéteis no ar, o ataque foi cirúrgico e conseguiu furar o escudo de proteção em pontos extremamente sensíveis. A confirmação oficial de que 3 soldados americanos morreram nesses ataques recentes elevou o total de baixas dos Estados Unidos no conflito para 16 mortos. Na era da internet e das redes sociais, esses dados trágicos e as imagens dos impactos viralizaram instantaneamente pelo mundo. A opinião pública ocidental entrou em ebulição completa, passando a exigir uma reação imediata e esmagadora da Casa Branca diante do sangue americano que foi derramado no deserto. Foi então que o Comando Central dos Estados Unidos colocou em prática uma das operações de bombardeio mais intensas vistas desde a invasão do Iraque décadas atrás. Sob as ordens diretas de Trump, uma pesada onda de ataques aéreos sucessivos atingiu centros de comando e controle, fábricas de drones, armazéns de mísseis e radares costeiros ao longo de cidades estratégicas do sul do Irã, incluindo o importantíssimo porto militar de Bandar Abbas. Os relatórios de inteligência iniciais apontam que a infraestrutura militar da Guarda Revolucionária na costa do Golfo Pérsico foi severamente danificada pelas bombas americanas. A mídia estatal iraniana confirmou a gravidade dos ataques e a destruição de armamentos vitais para sua defesa. No entanto, agências internacionais também alertam para os impactos colaterais terríveis, com danos severos na economia interna de um país que já colapsava há anos sob o peso de sanções econômicas sufocantes. O perigo iminente agora é que esse conflito direto saia completamente do controle dos líderes mundiais e arraste outras nações poderosas para uma guerra regional generalizada de proporções catastróficas. O Departamento de Estado americano já emitiu um comunicado de urgência máxima, orientando que todos os cidadãos dos Estados Unidos abandonem imediatamente os países do Oriente Médio por segurança. Ao mesmo tempo, aliados importantes na região, como a Arábia Saudita, começam a se envolver diretamente em operações conjuntas contra alvos aliados do Irã no Iêmen e na Síria. Com as negociações de paz totalmente paralisadas e as duas potências trocando ataques contínuos e severos, o planeta observa o desenrolar dos fatos em pânico absoluto. Estaríamos diante de um novo e sem precedentes capítulo de guerra total, ou ainda haverá espaço para a diplomacia recuar desse abismo nuclear? A resposta para essa pergunta crucial está sendo escrita agora mesmo.
Com fogo, sangue e aço nas águas do Golfo Pérsico. Diante do cenário atual, analistas internacionais apontam que a escalada militar pode alcançar níveis ainda mais alarmantes caso Teherã decida fechar completamente o tráfego marítimo global, o que congelaria a economia do planeta em poucos dias. A pressão interna sobre o governo americano aumenta a cada hora, com setores do Congresso exigindo ações definitivas para neutralizar completamente a ameaça islâmica. Enquanto isso, potências como a Rússia e a China observam os movimentos de Washington com extrema cautela, emitindo alertas formais de que uma invasão terrestre ao território iraniano cruzaria uma linha vermelha perigosa e sem retorno. As próximas horas serão determinantes para definir o destino de milhões de pessoas na região. O tabuleiro geopolítico está totalmente instável e qualquer erro de cálculo por parte de Donald Trump ou dos ayatolás iranianos pode selar o início de um conflito de escala global. A humanidade assiste impotente ao avanço das tropas e ao soar das sirenes que ecoam cruzando fronteiras, deixando claro que o preço da guerra já começou a ser cobrado. A calmaria que se desenhava nos bastidores diplomáticos evaporou por completo após o fracasso de um cessar-fogo temporário de 5 dias decretado por Washington. Donald Trump havia interrompido os bombardeios alegando uma suposta abertura do regime de Teherã para conversas amistosas. No entanto, as autoridades iranianas negaram publicamente qualquer negociação direta e responderam de forma letal, quebrando a trégua com uma nova ofensiva surpresa contra militares americanos na Jordânia. O ataque, classificado pelo Pentágono como uma provocação injustificada, forçou o presidente dos Estados Unidos a vir a público na Casa Branca para anunciar o fim definitivo da paciência estratégica. Agora é a nossa vez, declarou Trump, ordenando imediatamente uma nova e massiva onda de bombardeios profundos que lançou a região de volta ao padrão de violência aberta. Desta vez, a estratégia ocidental mudou de patamar com a entrada ostensiva de Israel no cenário de combate direto. O Ministério da Defesa israelense coordenou um ataque preventivo devastador contra a República Islâmica com o objetivo de eliminar ameaças iminentes ao seu território. Logo em seguida, as forças navais e aéreas do Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM, uniram-se à ofensiva conjunta, golpeando dezenas de alvos estratégicos no coração do Irã. Vilas litorâneas e ilhas fortificadas na costa sul foram sacudidas por explosões, enquanto defesas antiaéreas eram ativadas às pressas nos arredores da capital, Teherã. Relatos preliminares apontam que um importante centro de comando e controle da Guarda Revolucionária foi completamente pulverizado, deixando enormes colunas de fumaça visíveis a quilômetros de distância. A resposta do Irã e de seus aliados regionais foi imediata e expandiu o teatro de guerra para fronteiras antes poupadas. O Corpo de Guardiães da Revolução Islâmica acionou seu plano de contingência total, lançando várias ondas de mísseis balísticos não apenas contra Israel, mas contra ativos da Marinha Americana instalados no Golfo. Fontes militares confirmaram que o navio de apoio ao combate dos Estados Unidos, o USMST, foi diretamente atingido por mísseis da frota iraniana em águas internacionais. Simultaneamente, os rebeldes Houthis no Iêmen, agindo sob coordenação direta de Teherã, emitiram uma ameaça formal contra qualquer navio petroleiro que opere nos portos da Arábia Saudita, estrangulando as poucas rotas seguras que restavam no Mar Vermelho. Em paralelo, drones iranianos cruzaram os céus em direção ao Kuwait, atacando hangares e estruturas de apoio na base militar americana de Camp Arija, ferindo o comando naval aliado. O envolvimento da Arábia Saudita transformou o conflito em uma conflagração multinacional de grandes proporções. Diante do risco iminente à sua infraestrutura petrolífera, o Reino Saudita uniu forças com os Estados Unidos para bombardear milícias pró-Irã estacionadas no Iraque e lançar contra-ataques severos contra os Houthis. Para tentar conter o colapso do comércio marítimo internacional, 43 países e a União Europeia se reuniram às pressas em Riad para criar uma força-tarefa naval multinacional emergencial. 14 nações de peso regional, incluindo a Turquia, o Paquistão e o Egito, comprometeram-se a patrulhar as rotas comerciais, embora a falta de uma coordenação centralizada gere temores de novos incidentes táticos no mar enquanto os mísseis continuam a cruzar as fronteiras. O custo logístico da guerra começa a pesar nos estoques militares do Ocidente. Relatórios de inteligência revelam que os Estados Unidos esgotaram uma quantidade alarmante de suas munições de alta precisão e interceptadores de defesa aérea ao longo dos últimos meses para deter os enxames de drones kamikazes e mísseis balísticos.
Essa escassez forçou o Pentágono a remanejar frotas que patrulhavam o Mar do Sul da China e a solicitar formalmente que aliados como a Coreia do Sul e a Polônia devolvam sistemas de defesa aérea avançados, gerando atritos diplomáticos e expondo vulnerabilidades estratégicas globais. Com o Irã apostando em uma guerra de atrito prolongada para minar a economia ocidental antes das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, a comunidade internacional observa o tabuleiro geopolítico à beira de uma ruptura total, onde o próximo erro de cálculo pode selar de vez um confronto de escala global.